Bom, pessoal, vamos falar sobre a exclusão da ilicitude hoje, começando pelo artigo 23 do Código Penal. Nós também vamos falar sobre a imputabilidade. Então, vamos do artigo 23 até o 28. Começando pelo artigo 23. Não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito. O parágrafo único do artigo 23 informa que o agente, em qualquer das hipóteses desse artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Iniciando essa nossa conversa, o crime ele é considerado, analiticamente considerado, juridicamente considerado como fato típico, antijurídico e culpável. No artigo 23, nós estamos na seara do que não é crime. Por quê? Porque a antijuridicidade do conceito de crime, entre parênteses, fato típico, antijurídico, culpável, o antijurídico não existirá. Então, são as excludentes de ilicitude, excludentes de antijuridicidade. E esse artigo 23, ele vai afirmar que não existirá o crime. Não existirá o crime quando a gente praticar o fato ou no estado de necessidade, na legítima defesa, no estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito. O parágrafo 1º do artigo 28, ele determina que os excessos, né, dolosos ou culposos, né, o agente ele terá que responder por eles. Ok? No artigo 23, nós vamos ter essas quatro figuras, né? Mas no artigo 24 e no artigo 25, respectivamente, nós vamos ter especificamente o estado de necessidade e a legítima defesa. Então, começando com o artigo 23, vamos falar sobre o estrito cumprimento do dever legal, né? Então, uma pessoa, ela não pode ser incriminada se estava cumprindo estritamente um dever legal, né? O dever, o que é o dever? É uma regra imposta. No caso, a regra ela é imposta pela lei, né? Então, a lei deve ser cumprida por todos. O estrito cumprimento do dever legal vai excluir o crime. Quando nós, já entrando na seara do exemplo, né? Quando nós estudarmos o homicídio, nós vamos falar sobre pena de morte. E lá nós vamos ver que o Código Penal Militar prevê a pena de morte. E prevê a pena de morte em tempos de guerra por fuzilamento. Esses militares que vão fuzilar, que serão os carrascos, eles estarão, e que vão matar a pessoa, eles estarão acobertados pelo estrito cumprimento do dever legal, né? E tanto funcionário público quanto particulares, cumprindo o estrito cumprimento do dever legal, estarão acobertados por essa excludente de ilicitude. O exercício regular de um direito, né? Veja, você tem determinados comportamentos, né, do agente que podem estar acobertados pelo exercício regular do direito. O exemplo é os lutadores de boxe, né? Os lutadores de boxe, eles se agridem mutuamente, né? E causando lesões corporais recíprocas e que não são consideradas criminosas, né? Uma vez que esses lutadores estão de acordo com as regras esportivas, né, relacionadas à nobre arte. Esse exercício regular de um direito é o direito que pode emanar de vários ramos, né, do nosso ordenamento jurídico, né, do direito tributário, do direito civil e assim vai. Certo? Vamos ao estado de necessidade. No estado de necessidade, você vai ter aqui no artigo 24, né? Considera-se estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade e nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. No parágrafo 1º, não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo.
E no parágrafo 2º, embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. Então, de acordo, né, com esse artigo 24, né, ele diz textualmente, né, que considera-se estado de necessidade quem praticar um fato, né, para salvar de perigo atual um direito próprio alheio que não provocou por sua vontade nem podia de outro modo evitar, e cujo sacrifício não era razoável exigir-se. Então, dissecando esse artigo, nós vamos observar, né, que, primeira coisa, você tem um perigo, né? Você tem um perigo e você tem bens jurídicos ali que estão nessa iminência, né, de serem agredidos. Então, imagine um naufrágio de um navio, 2 pessoas ao mar, uma tábua apenas, e quem ficar com a tábua vai se salvar, vai salvar a sua vida. Então você pode ter uma briga mortal ali, e a pessoa que vencer, né, ela vai estar acobertada pela excludente de ilicitude, que é o estado de necessidade. Então você tem 2 bens jurídicos ali, né, no caso a vida dos 2, por exemplo, nesse exemplo, né, num perigo atual, ou seja, eles estão, estão lá no mar, né, e esse perigo não foi causado por eles, porque o naufrágio ocorreu em determinadas circunstâncias que têm que ser apuradas, mas eles não são, estavam apenas no navio, né? E esse perigo, né, ele pode ser causado por uma pessoa, pode ser causado por um animal, pode ser causado pela natureza, né? Só não pode ser causado pelo agente que vai alegar o estado de necessidade, né? E ele busca o quê? Salvar o seu direito, né? O parágrafo 1º, quem tem o dever de salvar, né? Ele não tem o dever de enfrentar o perigo, ele não pode alegar o estado de necessidade. Um policial, um bombeiro no incêndio, né? Não há ele vai ter que enfrentar o perigo, né? Já no parágrafo 2º, né? No parágrafo 2º, eu até deixei aqui do lado a lição do Damásio, né? Que ele fala, embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. Então, significa que, embora reconheça que o sujeito estava obrigado a uma conduta diferente, pelo que não há estado de necessidade e deve responder pelo crime, o juiz pode reduzir a pena, né? E não é uma faculdade, né? Presentes determinadas circunstâncias favoráveis ao réu, a pena deve ser reduzida, né? E a faculdade é em relação ao quantum dessa diminuição, né? Então, assim, na verdade, a pessoa não está ela não está em estado de necessidade, mas se reconhece, né? Que ele estava obrigado a uma conduta diferente. Esse é o parágrafo 2º, né? Então, essa é a lição do Damásio, né? E aqui alguns exemplos, né? Como eu já falei, dos 2 náufragos que brigam até a morte em pleno mar por uma tábua que apenas pode sustentar um deles. E uma pessoa que durante um incêndio, em lugar com apenas uma saída, durante a fuga para escapar do fogo, pisa em outra caída ao solo, né? Está lutando pelo seu direito à vida, né? Ali. A legítima defesa, né? Então, entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente de meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele a agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Esse parágrafo único foi incluído pela Lei 13.964 de 2019. Mas vamos entender a legítima defesa, né? Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele uma injusta agressão, também atual ou iminente, a direito seu ou direito de terceiro. Isso está no Código. Então, assim,
o Estado, na verdade, ele não tem condição de oferecer proteção a todos os cidadãos em todos os momentos, em todos os lugares. Então, dessa fórmula, qual é a válvula de escape do direito? É permitir a sua autodefesa, né? Quando outro meio não for possível. Então, a outra questão é você entender o que é agressão. A agressão é um ato que lesa ou ameaça um bem jurídico penalmente protegido. Essa agressão pode ser com violência ou sem violência. Então, por exemplo, eu gosto de citar o exemplo do batedor de carteira. Ele vai sem violência nenhuma tirar a sua carteira. Se você percebe e usa de força, né, para evitar isso, né, você está protegendo uma agressão, né, sem violência, né, quer dizer, sem violência da pessoa que está tentando te furtar, né. Mas a sua resposta pode ser com violência, né, desde que moderada. Mas injusta será a agressão contrária ao direito. Ok, estamos em termos de exclusão de ilicitude. Atual vai ser a agressão presente, iminente e a agressão que está prestes a ocorrer. Então, os meios para conter esta agressão, que pode ser com violência, não tem que ser moderados. E a legítima defesa deve ser para salvaguardar direito próprio ou de terceiro. Exemplos da doutrina: subtrair a arma de alguém que iria matar terceira pessoa. Temos uma agressão aí iminente, né? Está por vir, e a defesa de um direito de terceiro. Submeter com um golpe de jiu-jitsu um punguista que tentava furtar sorrateiramente sua carteira. Agressão atual, né? A defesa de um direito próprio. Uma pessoa que dá uma paulada na cabeça do bandido e que tentará lhe assaltar com uma faca. Vai estar acobertada pela legítima defesa. Mas por quê? Porque utilizou de um meio proporcional para a defesa de um bem jurídico próprio. O cara está com uma faca, você está com um pedaço de pau, né? Há uma moderação aí, é razoável, né? E aí veio esse parágrafo único, que foi colocado aqui em 2019, né? Que também considerará em legítima defesa, né, o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Eu não sei se isso seria também o estrito cumprimento do dever legal, né? Mas colocaram legítima defesa. Vamos para frente. Agora nós vamos estudar a imputabilidade penal, né? Imputabilidade, nós estamos aqui num campo da culpabilidade, né? Mais ou menos, né? Mas estamos. Esse título 3, ele vai definir quais são essas pessoas que são inimputáveis, né? E aí, veja, o que é imputável? Imputável significa, imputabilidade significa responsabilidade. Imputar, então, é o que? É responsabilizar. Então, nesse título 3, nós temos lá da imputabilidade penal. Como é que nós vamos responsabilizar determinadas pessoas? Entendeu? Então, no artigo 26, ele começa tratando de determinadas pessoas. Como eu falei, quais são as pessoas que ele vai tratar no artigo 26? Então, no artigo 26, é isento de pena o agente que doença mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado era ao tempo da ação ou da omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Então aqui você tem que ver, bom, o artigo 26 é isento de pena. Se é isento de pena, o crime é o fato típico, antijurídico e culpável. Lembra-se disso? Nós não estamos falando mais de exclusão de ilicitude agora. Agora nós estamos falando de imputabilidade. Estamos num outro campo, é o título 3. Ainda estamos querendo, o código ainda está dizendo que não vai ser crime, e agora ele está dizendo o seguinte, o que não serão responsabilizados, ou como serão responsabilizadas determinadas pessoas. Então você imagina o doente mental, ou uma pessoa que tem um desenvolvimento mental incompleto ou retardado, né? E ao tempo da missão ele é inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, né? Esta pessoa, né, essas pessoas que estão descritas aqui na lei, princípio da legalidade, estas pessoas, elas serão isentas de penas. Olha que coisa, quer dizer, elas, dizer que são isentas de pena, né,
É a mesma coisa que você falar o quê? Que você zerar o preceito secundário, né? Então, significa afirmar que o fato cometido pelo agente, que por doença mental, desenvolvimento mental incompleto, retardado, era ao tempo da ação inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito ou determinar-se com esse entendimento, comete sim um fato típico antijurídico e culpável. Porém, ele não vai ter pena, ele é isento de pena. Isso é por expressa determinação legal. Existe ainda a redução de pena. Então, são as mesmas pessoas, só que aqui, ó, qual é a mudança? Ele fala, ou não era inteiramente capaz, né, de entender o caráter ilícito do fato. Né? Veja, no artigo 26, caput está lá, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito. Não era, na redução de pena, no parágrafo único, não era inteiramente capaz. É diferente, né? Um ele é inteiramente capaz e no outro ele não era inteiramente capaz. Então aqui vai ter uma redução de pena, uma redução. Num não vai ter pena e na outra circunstância uma redução da pena. No artigo 27 vem os menores de 18 anos. E aqui é importante a gente entender que ele fala que eles são inimputáveis, ou seja, eles não têm responsabilidade criminal. Tá na lei, está no código aqui, né? Então, sabemos que os menores de 18 anos, eles não serão responsabilizados, né? Eles não serão responsabilizados penalmente, né? A lei determina que os menores de 18 anos estão sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial. A legislação especial é o ECA. E lá no ECA, no artigo 103, diz que a criança considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção. Então, nós estudamos que o crime, analiticamente considerado, se define como fato típico, antijurídico e culpável. Né? Para considerarmos um ato infracional, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós devemos utilizar como parâmetro a conduta descrita como crime ou contravenção. Ou seja, nós iremos enxergar apenas o tipo objetivo do crime, ou seja, a conduta, né? Para tipificar uma conduta de um menor de 18 anos como infracional. Né? Pois bem, então, depois nós temos o artigo 28, que vai falar da emoção e da paixão, e também da embriaguez. Então, a emoção e paixão não isenta de pena. A emoção é um sentimento fugaz, rápido, e já a paixão é um sentimento mais duradouro. Não adianta você alegar que, não, mas eu estava tão emocionado, e quando eu vi a minha namorada, eu agredi, eu matei a pessoa, porque eu fiquei muito com uma emoção à flor da pele. Ah, não, porque eu estava apaixonado, eu matei a pessoa. Não, 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 não. Ok? Não isenta de pena. Não é caso de inimputabilidade. Né? Então, aqui ele fala expressamente aqui, né, que não exclui a imputabilidade penal. Não exclui a imputabilidade penal. Você pode até ter alguma diminuição de pena, mas a imputabilidade penal, não. Ou seja, a responsabilidade, não isenta de responsabilidade a pessoa alegar que estava muito emocionada, ou que, né, ou que estava apaixonada, tal. E com relação à embriaguez, que é o último ponto do artigo 28, você tem que a embriaguez voluntária, né, ou culposa, né, ela pelo álcool ou por substâncias análogas, né, é isento de pena o agente que por embriaguez completa ou a embriaguez voluntária, a embriaguez culposa, ela não também é como a emoção, é como a paixão. Não exclui a responsabilidade, entendeu? Não exclui a imputabilidade penal. Você vai ter uma isenção de pena nos mesmos moldes daquelas pessoas que nós vimos no artigo 26, né? Se ele está embriagado de um jeito e foi uma embriaguez ainda fortuita, né? Quer dizer, não é voluntária, ele não foi lá e se embriagou. Por alguma circunstância embriagaram essa pessoa, né?
Então ela não tinha nenhuma condição de entender o caráter ilícito. Então você vai ter aquela mesma isenção de pena, vai ser tratado como o doente mental. Agora, se ele tem alguma possibilidade, vai ter também o mesmo tratamento, né? A pena vai ser reduzida de 2/3, né? De 1 a 2/3. Então, basicamente, pessoal, sobre exclusão de ilicitude e de imputabilidade com relação ao código, né? E com relação a um pouco de doutrina, ao que vocês devem saber, a questão básica disso, é esta conversa inicial que nós tivemos agora, tá ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo, ok? Boa noite.